Oi, amigos, tudo bem com vocês? Vocês já sabem, se você curte o Universo Pet, o Pet Zoom é um programa para a gente se encontrar. A gente aqui sempre aborda conteúdo com informações, entrevistas com especialistas da área. Eu sempre conheço uma história super fofinha para contar e você também fica conhecendo abrigos sociais que tem na cidade. Eu estou aqui com a minha assistente de produção, a Lola, e a gente hoje vai mostrar para vocês o conteúdo desse programa. Eu vou entrevistar a médica veterinária Alice Silveira, que é especializada em animais silvestres e vai nos contar as particularidades de cada um. Então, se você é um tutor que está pensando em ter um desses pets em casa, saiba como. Olha que legal! Você já ouviu falar de pets que viram parte do quadro dos funcionários da empresa? Vem comigo conhecer a história da Ingetec, uma empresa que adotou 3 cachorrinhas e cada uma tem uma função lá dentro, gente. Uma é recepcionista, a outra é cão de guarda e a outra fica dentro da sala com os funcionários. Uma fofura! Sucesso total! Corolla Fest continua! Condições imperdíveis só esse mês. Supervalorização do seu usado na troca. 5 anos de garantia Toyota e o melhor preço da região. Corolla Fest só na Toyoserra. Confira em toyoserra.com.br. No trânsito, escolha a vida. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Oi, amigos! Hoje nem é tão amigos, como é que eu falaria isso? Porquinho amigos! Hoje a gente está começando o programa de uma maneira diferente, para mim é uma novidade. Eu nunca tinha visto ou segurado porquinhos da Índia. E eu vou entrevistar a Nolani, que é a mãe dos porquinhos, né? Da Luna e da Gamora. Obrigada! Me conta, Nolani, como é que você e sua família decidiram ter porquinhos da Índia como pet? Nossa, a gente, no caso, começou com a minha filha, né? Ela começou a pesquisar na internet e começou a se apaixonar pelo porquinho da Índia. Aí ela nos pediu 2 anos. Só que a gente, com a nossa correria, a gente não conseguiu, né? Ir lá e adotá-los, né? Uhum. Aí teve um dia que o pai falou, não, vamos lá, você quer ir lá ver? Fomos lá, pegamos a Gamora, essa aqui que é a mais velha. Ela veio desse tamanho, parecia um ratinho. Uhum. Aí, a princípio, a Amanda se apaixonou. Aí pegou a Gamora, já tinha o nome escolhido e tal. Quando ele foi pegar, ele falou, não quero pegar esse rato. Falou assim mesmo. O seu marido? Isso. 2 dias depois, estava ele com um bichinho pra cima e pra baixo, dormindo com a Gamora. Apaixonado. Então, assim, pra ele, a paixão dele é a Gamora, que veio primeiro, né? Aí, como eu tive que voltar depois da pandemia, né, a trabalhar, a gente resolveu adotar a Luna, pra Gamora não ficar sozinha, ser uma companhia. Aí a Gamora ganhou uma irmã mais nova. Ganhou uma irmã mais nova. A princípio, estranhou. Uhum. Mas depois, gente, a gente tem aquele período de adaptação, né? Uhum. Bota todo dia junto, aí separa, bota junto. Agora as duas são inseparáveis. Inseparáveis. Eu tô vendo que o pelinho da Luna, gente, o cabelo dela é uma coisa maravilhosa, super hidratado. Eu também quero passar esse produto no meu cabelo. O cabelo dela, né, é diferente do pelinho da irmã. Você pode explicar pra gente essa diferença? Então, ela é um porquinho da Índia, como se fala, é o mais comum que a gente encontra, né? Tem aqueles outros todo lisinho, né? E tem essa aqui, que é uma mistura. Já a Luna, ela é um porquinho da Índia peruano.
Todo peruano tem esse cabelo mesmo, né? Tem bem alongado, já é natural dela mesmo. O de cabelo é enorme, mas ela é pequenininha, né? Elas pesam quanto? A Luna já é um pouco mais pesada, né? Ela tem 1 quilozinho e a Gamora tem 900 gramas, né? Peso ideal. Elas são, como é que posso dizer, porquinhas esbeltas. Tem aqueles que são mais gordinhos. São elegantes. Porque já estão mais obesinhos. Né? Elas são esbeltas, estão no peso ideal para a idade que tem. Gente, uma delícia o pelinho dela. Vocês não estão entendendo. É um veludinho. E como é que é o comportamento delas em casa, os hábitos? Assim, são diurnas, noturnas, se dão bem com crianças? Elas se adaptam ao nosso tempo. Né? Vamos supor, a gente tem uma rotina com elas lá em casa, a gente acorda às 7 horas da manhã, a gente já vai no cercado, já deixa o café da manhã. Aí eu saio para trabalhar, depois eu volto pro almoço, dou almoço. E por último, a jantinha. Elas são noturnas, mas elas dormem de pouquinho em pouquinho. Porque como elas vivem menos, então como se fosse um dia para elas, como se fosse 3, 4, 5 no nosso, entendeu? Então elas dão aquele soninho, acorda, come, passa praticamente o dia inteiro comendo. Feno, as verdurinhas que elas guardam, elas escondem para comer depois. Sim, é o instinto mesmo do animal, né? Esconde porque não sabe quando o que vai acontecer. O que vai acontecer, quando que vai ter comida. Isso aí. Novo. E o que elas comem no dia a dia? Olha, elas comem muita verdura, né? Que no caso é almeirão, chicória, né? Folhinha da beterraba. E aí você dá a folhinha assim inteira para elas irem... A gente tem um pratinho, né? A gente faz aquela higiene, deixa de molho, faz aquela higiene, depois corta e separa para cada uma. E no caso, assim, a gente sabe que o cachorro, né, o gato, eles têm certas comidas que podem ser como petiscos, que não dá a todo momento. Existe isso também para os porquinhos da Índia? Tem. No caso, a gente não pode dar sempre, mas a melancia, um melãozinho... Então a gente pode dar assim, uma vez na semana um docinho, um petiscozinho. Uma quantidade pequenininha, até porque também são bem pequenininhas. Porque senão ele fica diabético, né? Se você dá muito doce. E a respeito assim no veterinário, que o cachorro tem as vacinas certas para tomar anualmente. Elas também têm essas vacinas? Não. Ou quais são os cuidados em termos assim, né, de saúde? Sim. O ideal é você, uma vez no ano, fazer o check-up. Né, dos porquinhos da Índia. Não tem vacina, a não ser que ele fique doente, né? Se ele ficar doente. É um bichinho que ele é muito sensível. Às vezes a gente olha assim no pet, é baratinho. A Luna foi a mais cara, vamos dizer assim. Que a Luna é peruana, né? 120. A Gamora já foi R$40. Né? E você acha que não vai ter gasto. Mas para você pegar um porquinho na Índia, você já tem que pensar lá na frente se ele ficar doente. E tudo que... Uma ultrassonografia, que essa daqui teve que fazer, né? Um raio-x, tudo pro bichinho menor, ele é um pouco mais custoso, né? Até porque também são bichos exóticos, né? Então não gente, qualquer veterinário que vai saber cuidar, orientar. Não. Também vão ser profissionais específicos pro bichinho, né? Que é um bichinho, a gente fala que é um bicho pet exótico, né? Isso mesmo. E você tinha contado que eles têm uma expectativa de vida menor em relação a outros pets. E a gente não gosta muito de falar sobre isso, né? Lá em casa, então, eles vivem assim, no máximo 8 anos, vivendo bem, né? Bem saudável, você cuidando direitinho, fazendo aquele check-up, vivem 8 anos. Né? É o máximo deles. Todos os bichos, né? O cachorro também vive um pouco em relação a nós humanos, o gato, todos os bichos, né? Vivem um pouco. Eu sempre acho que como uma forma geral, os pets vivem menos porque eles são mais evoluídos que nós e eles nos ensinam muito mais do que a gente ensina para eles. Então, o tempo de vida deles na Terra, por isso que Deus criou desse jeito. É verdade. Mas elas são muito bem cuidadas e eu desejo que vivam muito e que ultrapassem os 8 anos. A gente pede isso, né? Com certeza, eu desejo isso também. Tô vendo o carinho, o cuidado que você e a sua família tem com essas 2 meninas, 2 irmãs. Te agradeço a entrevista para trazer pra gente, para conhecer como é que é o porquinho da Índia. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Eu que agradeço. Gostei muito também. E
o próximo Pet Zoom. Se você está gostando, envie aqui pra gente os vídeos dos seus bichinhos que a gente vai passar nesse telefone que está aparecendo aqui da produção. Um novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao novo tempo. Aqui tem investimento, aqui tem saúde, aqui tem Unimed Serrana RJ. Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Olá, amigos e amigas. Hoje a gente vai bater um papo com a veterinária Alice Silveira, que é especializada em animais silvestres. Alice, obrigada pela entrevista. Obrigada. Conta pra gente o que é essa especialidade, que tipos de espécies, né, compõem essa... Então, essa especialidade, ela vem para tratar os animais que não são comuns, né, dos tutores terem, né? Foge um pouquinho da realidade de cão e gato, né? Então, a gente trata aqueles animais como aves, né, répteis, roedores, né? Então, toda essa parte aí que é um pouco mais sensível, que tem doenças diferentes, né? Então, essas são as maiores casuísticas que a gente tem na clínica, né, de silvestres. E quais espécies você atende mais no consultório? Atendo bastante calopsitas, periquitos australianos, às vezes alguns curiós, né? Atendo também coelhos, bastante, a casuística é bem grande aqui, de coelhos, porquinhos da Índia, hamsters também, né? Jabutis, tigres d'água, a gente atende bastante. Que legal, bastante bicho diferente, né, gente? E como é que é o manejo, assim, em termos de alimentação desses animais na casa dos tutores? A comida, o que eles comem? É totalmente, assim, diferente, né? A gente sempre, nos animais silvestres, selvagens, exóticos, a gente sempre tenta mimetizar o que eles fazem na natureza, né? Porque cão e gato a gente conseguiu consolidar na ração, só que infelizmente nem toda espécie pode, né? Então, os coelhos, né, e os roedores, como os porquinhos da Índia, eles são animais que são herbívoros, então a gente tem que seguir uma dieta de mato, né? 90% de mato, a gente tem que diminuir mais o máximo que a gente pode da ração, né? Então isso daí muda. Já as aves, a gente já consegue manter ração também, só que um problema das aves é que às vezes confunde a ração com as sementes, então o animal acaba tendo alimentação demais de sementes, então isso acaba confundindo o tutor e gera problemas para o animal no futuro. Mas a gente tem já a ração específica para eles, né? Os jabutis também têm alimentação natural, porque eles gostam de folhagens, de algumas frutas, né? Então tem que ter todo esse cuidado dentro de casa. Então, assim, pelo fato dos silvestres, né, serem animais diferentes, como o que você recomenda a preparação de um tutor que antes de pegar um desses bichos, né, entre aves, porquinhos da Índia, eles precisam essa ambientação dentro de casa. Sim. Como é que deve ser feito?
Então, antes de ter qualquer animal, você tem que estudar até o ambiente da sua casa, se você vai ter espaço para fazer. Por exemplo, os jabutis precisam de terrário, então você precisa ter um espaço grande na sua casa para você fazer um terrário. Os tigres d'água, eles precisam ficar no solo e na água, então você tem que ter uma mini piscininha, tem que ter uma parte para eles de cascalho, então você tem que ver se na sua casa você vai ter esse espaço. Coelhos também precisam de cercados, né? Já as aves, né, elas precisam de gaiolas grandes, mas não tem tanta necessidade de ser tão grande assim, então as aves são mais fáceis da gente conseguir fazer com que o tutor tenha em casa sem precisar pensar muito, né? Mas os outros animais realmente precisam ver primeiro espaço dentro de casa, buscar na internet, né, se possível, buscar um veterinário. Já atendi algumas pessoas que queriam, antes de ter o animal, queriam conversar comigo, né? Então isso é importante, tá? Buscar uma orientação é fundamental. Aliás, não só para os silvestres, para todos os bichos, todos os pets, é necessário saber se você tem a condição ali do local, também tem a condição de financeira, porque demanda, né, gastos ter um pet. E em relação, por exemplo, na clínica, tem doenças mais comuns que esses silvestres, em geral, que você costuma atender, eles podem transmitir? Como evitar isso? Sim, eles têm algumas doenças, né, que eles realmente transmitem, algumas doenças que a gente pode pegar, né, mas assim, dentre as doenças que a gente pode pegar, tem muita relação com doenças fúngicas, né, mas entre eles é muito comum, por exemplo, os répteis têm muito problemas de pneumonia, as fêmeas têm muito problema de retenção de ovos, principalmente jabutis, né, que eles têm esses problemas por conta de manejo alimentar errado, né, as aves também têm problema de pneumonia, têm problema de retenção de ovos, têm problemas hepáticos. Então, os roedores e os lagomorfos, eles têm muita casuística de alteração de dentária. Então, 90% deles vão ter problemas dentários, vão oclusão dentária, mesmo filhotes muito novinhos, né? Então, todos esses problemas são bem recorrentes. O que eu mais pego de roedores, né, é a má oclusão, porque o dente deles cresce para a vida toda, né? Eles não têm uma raiz dentária, né? Então, eles têm um crescimento mesmo prolongado, então você tem que saber fazer o desgaste desses animais. E aí tem que levar na clínica para cortar o dente, ou ele vai roendo e vai... Não, então, em casa é com alimentação desde filhotes, porque aí com a alimentação correta ele vai conseguir desgastar esses dentinhos. Ter esse controle. A partir do momento que esse dente já está grande, porque o tutor percebe que cresceu, que o animal não está comendo, aí leva pra gente, aí feito o desgaste, né? Aí tem que fazer uma anestesia, tem que fazer um desgaste com material dentístico, né, apropriado, né? Eu imagino que na clínica é um cuidado como se extra especial, porque um canarinho, um bichinho muito pequenininho, né, gerbos, os gerbis da família dos esquilos são muito miudinhos, né? Sim. As aves todas, tartaruga, tudo muito pequeno, né? Então manusear, eu imagino que deva ser muito delicado o processo. É muito delicado. Então, tudo tem que ter muita paciência, né, no atendimento. São atendimentos que duram mais tempo e a gente tem que respeitar o paciente. Eu não posso, como um cão e um gato, né, até o gato é mais sensível, mas, por exemplo, um cão que você vem, você abraça, você aperta, você mexe nele todo quando chega na clínica. Já um passarinho, eu não posso fazer isso. Então, eu tenho tempo para ficar com ele na minha mão. A gente sempre pega o animal por último, depois de ter conversado muito com o tutor, de ter entendido o que está acontecendo. A última coisa que eu faço é pegar nesses animais, porque eles são muito estressados e o estresse para eles pode levar a óbito, então a gente tem que ter muito cuidado. Então é uma consulta que é feita com base assim, na calma, né? No tempo do animal mesmo. Exatamente. Né? Não no tempo de nós humanos. Não, a gente tem que trabalhar muita paciência e os tutores deles também já estão vindo com essa consciência, já estão sabendo que é assim que tem que ser na consulta, então é mais tranquilo também, os dois ficam calmos e a gente consegue levar. Que ótimo. Em relação às aves, você falou que você aqui em Friburgo tem atendido, né, canário da terra, periquitos australianos. Essas espécies exigem de ter um corte das aves adequadamente numa clínica? Sim. Porque eu li que as pessoas acham que vai cortar a ave e vai machucar, mas não, gente, é justamente o contrário, não é isso? Isso aí. Existem, né, diversas formas de você ter um animal dentro de casa. O ideal, né, seria não cortar as asas para que eles consigam voar e consigam manter a musculatura do peito, para até aumentar a imunidade. Só que,
Infelizmente não é a realidade de todo mundo ter um viveiro grande em casa para que eles possam voar, né? Então, às vezes, cortar a asa dos animais pode ser uma maneira de prevenir acidentes. Só que também pode acarretar acidentes se não for cortado da maneira certa. Sim. Porque existem apenas específicas e um padrão de corte que você tem que seguir para que esse animal consiga voar e planar e não cair. Porque quando você corta errado, esse animal ele pode voar e ele acabar batendo na parede, batendo na luz e aí quebrando o pescoço, machucando, né? Então é bem perigoso para as aves. Por isso tem que ser feito na clínica mesmo. Entendi. Tá bem, obrigada por essa entrevista, eu achei muito interessante, eu confesso que realmente eu não tinha conhecimento algum desses de animais silvestres, muito legal. E é isso, gente, se vocês quiserem ter bichos silvestres em casa, seus pets, antes de vocês decidirem comprar um, né, é importante vocês buscarem informação correta na internet, principalmente conversar com a veterinária, que é a pessoa especializada ideal para te orientar, para que vocês não possam ter problemas sérios com os seus pets. E aproveite, se você tiver animais silvestres, essa é a hora. Manda pra gente aqui no telefone da produção que a gente vai exibir. Há 90 anos, a Casa dos Pobres São Vicente de Paulo completa seu legado de amor e solidariedade. Graças à ajuda da comunidade, já acolheu mais de 8.000 pessoas. Atualmente está chegando a 200 acolhidos. São servidas aqui diariamente mais de 1.000 refeições e lavadas mais de 1.000 quilos de roupa. A casa só existe graças à ajuda da comunidade e seus 90 anos de trabalho estão apenas começando. A antiga proprietária, ao doar a casa, disse que aquilo era apenas uma semente, mas que com a graça de Deus se transformaria em opulenta árvore de fruto e de sombra. Essa semente plantada por generosas mãos se tornou uma árvore frondosa, cujos frutos são o amor, a compaixão e a solidariedade. Contribua, doe seu tempo e o seu apoio. Juntos podemos continuar transformando vidas. A Casa dos Pobres São Vicente de Paula agradece por esses 90 anos de generosidade e conta com você para a gente continuar a escrever essa história. Sucesso total! Corolla Pass continua! Condições imperdíveis só esse mês. Supervalorização do seu usado na troca. 5 anos de garantia Toyota. E o melhor preço da região. Corolla Pass só na Toyoserra. Confira em toyoserra.com.br. No trânsito, escolha a vida. Olá, amigos! Nesse Pet Zoom, eu vim conversar com a Daiane, que é diretora de uma empresa aqui de Friburgo, a Ingetec, que vai contar pra gente uma história super bacana de cachorrinhas que a empresa adotou. Daiane, obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço. Me conta como é que é a sua relação com os animais. Você sempre teve bicho? Sempre. Vem de família o gosto pelos animais, né? E a gente sempre teve cachorros e cachorros dos vizinhos. A gente sempre teve muita simpatia. E aqui na empresa não teve como fugir disso. E aqui aparecem animais em situações complicadas, que é muito comum aqui na estrada, que a gente... E não tem como não olhar e não fazer nada. E conforme foi aparecendo, a gente foi cuidando e elas foram ficando com a gente. E hoje a gente tem três cadelas, todas castradas, porque eu acho que é o básico que a gente tem que fazer, além da alimentação e saúde. E elas são soltas. Elas, desde que chegaram, elas têm livre acesso a toda a empresa. E elas participam de reunião. Ela estava contando antes pra gente que a porta estava tendo uma reunião com a porta fechada. E aí a Bela não deixa a gente ficar quieto na reunião. Ela bate na porta com muita força.
Então eu prefiro abrir a porta, deixar ela entrar e participar da reunião. E ela fica de boa? Fica de boa. Eu recebo fornecedor, reunião interna, e as pessoas já estão meio que acostumadas com a presença dela. Porque aonde eu vou, ela vai. E eu tava vendo aqui, ela tem um material que foi de uma feira que vocês participaram. Nós tivemos uma feira em São Paulo alguns anos atrás. E como elas estão muito integradas com a Ingetec, com os funcionários, até as pessoas que vêm nos visitar já conhecem elas. Eu falei, não, a gente vai ter que incluir elas como capital da empresa, né? Tá no quadro aqui dos funcionários. A Bela, a Nina, né? E a Pipita, que participam com a gente. Eu falei, elas fazem parte, porque é uma característica da empresa, né? Como, por exemplo, as transportadoras, o correio, todo mundo que está junto com a gente ali naquela rotina, já sabem que ao entrar na empresa vão encontrar com alguma delas. E eu estava reparando que cada uma tem uma personalidade diferente. Até como se fosse também, gente, uma função diferente. Tem. Né? A Bela é a mais sensível aqui da empresa, né? Ela gosta muito do departamento de compras. Ela foi criada no departamento de compras. Mas ela também é um cão de guarda. Ela é muito atenta e gosta muito de carinho. Tô vendo a Bela que tá aqui com a gente. Ela é carinhosa demais, mas é um cão de guarda. A Nina, que não tá aqui, ela é mais idosa. E ela também gosta muito de ficar no escritório. Na verdade, eles gostam do escritório porque tem a caminha cobertinha e no verão tem um ar-condicionado. Então eles ficam. E aí os funcionários, né, você me contou que eles dão comida, dão carinho, vai querer mais o quê? Dão atenção total para elas. Isso é muito legal. E elas visitam alguns funcionários que sabem a hora que eles tomam café da manhã, sabem dos hábitos. Ela visita, vai no escritório de um, pede um biscoitinho, vai no escritório de outro, pede um carinho. Vai dar um confere, deixa eu ver se tá todo mundo legal, vou falar com o outro. Mas a Nina, ela tem uns probleminhas de artrose. Então, assim, a movimentação dela é menor. Ela não quis descer as escadas agora. Ela sobe a escada lá do escritório e fica. Aí fica o dia inteiro até a hora do almoço. E a Nina que mais gosta de comer. Ela é completamente fissurada por comida. É infinito. A gente tem que controlar a comida, a ração, o biscoito, porque ela come muito. E você tem ideia com que idade mais ou menos elas chegaram aqui? Chegaram em momentos diferentes as três, né? Sim, a Nina, ela veio bem pequena. Devia ter uns 3 meses, mais ou menos. Ela chegou aqui muito machucada, com a parte da face aqui, os olhos comprometidos, mas ficou perfeito, não teve nenhum problema de saúde, tá perfeita, e ela tá aqui, pode assim dizer, deve estar uns 11 anos com a gente. Legal, então o hábito mesmo da empresa de vocês, eu falo, é metade que a empresa adota, né? O dono adota o cachorro, mas o cachorro também adota o dono, é um casamento, né? De energia, de carinho, de amor, de troca. É, muita troca. E engraçado assim, que alguns funcionários, eu noto que vão até eles, até as meninas, vamos dizer assim, para realmente ter essa troca de carinho, de atenção. Às vezes elas ficavam na minha sala, né? Geralmente é a Pipita, fica na portaria, a Nina e a Bela ficam comigo. O funcionário entrava, nossa, vai conversar comigo. Não era comigo. Eles queriam sentar no chão e ficar com elas, né? Isso é ter muito essa interessante troca. também, porque eu já li isso, principalmente em empresas de fora, o quanto que tem um animal que convive ali o tempo todo na empresa, o bem-estar de trazer calma, trazer paz para os funcionários, porque isso é exatamente o que os bichos transmitem pra gente. Trabalhar num ambiente assim realmente deve ser muito bom. Traz leveza. E uma certa informalidade, sabe? Porque às vezes, durante a rotina, você tem aquela tensão. Aquela tensão do trabalho, aquela tensão da tarefa que é urgente, e elas dão uma quebrada. É muito bom. Aí pede carinho, né? Chega assim, às vezes do nada, você tá lá
concentrado e elas vêm te fazem um carinho. É muito gostoso. Muito legal. Bom, eu quero parabenizar a Ingetec por essa atitude linda de adotar as cachorrinhas. No momento eles têm o trio das mocinhas elegantes. E é o que eu estava falando, gente, antes com a Daiane. Se cada empresa de Friburgo tiver essa postura de adotar um cachorrinho por empresa, vão ser muitos menos cachorros na rua passando fome. Obrigada. Nada, eu Foi que muito agradeço. bacana conhecer essa história. Eu que agradeço. Pet Zoom vai chegando ao final dessa edição. E você, como eu, deve ser tão apaixonado assim também pelos seus pets. Que tal se eles virarem estrela aqui? Manda pra gente vídeos ou fotos dos seus pets aqui no telefone que aparece na telinha. Para o telefone é o da produção da TV. E a gente se encontra no próximo Pet Zoom. Eu e a Lola, a gente vai estar aqui esperando vocês e os seus pets.